Na plataforma deste púlpito, os meus agradecimentos, e que Deus possa, através da sua palavra, derramar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu quero convidar a igreja a abrirmos nossas Bíblias no livro de Gálatas 6, do 15 ao 17. Estava orando a Deus e pedi ao Espírito Santo que nos concedesse uma mensagem que viesse de encontro aos anseios da igreja. E o Senhor me concedeu esta mensagem que se encontra em Gálatas, do 6 ao 15, para podermos meditar. Eu quero verbalizar a palavra de Deus, na onde se encontra aqui, que nos diz algo muito importante para nós refletirmos sobre os acontecimentos que está para ocorrer nesses últimos instantes da igreja. Todos quantos encontraram, digam amém. Amém. Gálatas 6, do 15 em diante, que diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Amém? Amém. Meus amados, o assunto em apreço aqui nos diz sobre algo que inquietava muito o apóstolo Paulo. Aqui nesta época, pelo menos duas inquietações o apóstolo Paulo sofreu diante desta igreja que aqui se encontra, dentre os quais nós podemos observar que tinha muitos judeus que estavam ali, que eram considerados os da circuncisão, e de repente agora Paulo está com a incumbência de ser o propagador do evangelho aos gentios. Todos nós sabemos que Paulo foi aquele que, antes de se converter ao evangelho, conhecido como Saulo de Tarso, participou e consentiu na morte e no mártir de Estevão. O apóstolo Paulo, antes de se converter à igreja e se converter ao evangelho, diz a Bíblia que ele ia ao sinédrio, pegava cartas da sinagoga para impedir a igreja e para impedir o avanço da igreja. Mas a Bíblia diz que uma certa ocasião, quando ele estava indo para Damasco, ainda suspirando ameaças de morte contra a igreja, o Senhor lhe apareceu, e ali começa então a conversão de Saulo de Tarso para um grande apóstolo, uma das maiores assumidades da Bíblia, o propagador do evangelho aos gentios, e dentre os quais agora começa Paulo a ser inquietado aqui justamente pelos judeus acerca da circuncisão e os que eram da incircuncisão, que eram considerados gentios. Existia uma intriga interna entre eles, existia uma oposição entre eles, e nós encontramos aqui no livro de Gálatas Paulo sofrendo muitas oposições concernentes os que eram da circuncisão e os que eram da incircuncisão, mas dentre os quais Paulo estava trazendo o evangelho da graça, porque dentre os quais a circuncisão fazia parte de um dos rituais da lei mosaica, de um dos rituais da lei que o Senhor instituiu na época de Moisés. E Paulo agora estava trazendo o evangelho da graça, dizendo: pela graça nós somos salvos. E Paulo dizia: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, enfatizando a graça, enfatizando que a salvação vinha pela graça e não pelos rituais que antes pela lei era inteirado e era obrigatório na época de Moisés, dentre os quais ele dá aqui um parecer que eu acho muito importante para a igreja que está aqui, ele dizendo: nem circuncisão, nem circuncisão é coisa alguma, mas o importante aqui é o nascer de novo. Todos quantos que estão aqui já passaram por um novo nascimento. Nós nascemos de novo. Nós sabemos que nós não somos mais as mesmas pessoas que éramos antes, porque nós nascemos com Cristo, e a Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás
se fez novo, mas entre quais Paulo aqui também sofre outra inquietação. Na época dos Gálatas que estava ali, era uma época de politeísmo, e ou seja, inúmeras pessoas serviam seus deuses pagãos da sua época, inúmeras pessoas que estavam ali praticavam idolatria, e o costume da época, daqueles que estavam ali, ela colocaram a marca do Deus que ele servia. O Deus que ele servia, ele colocava uma esfinge, ele colocava uma identificação e uma marca no seu próprio corpo, dizendo o Deus que ele pertencia. De repente Paulo está trazendo o Evangelho e está trazendo um Deus desconhecido para aqueles que estavam ali, e de repente agora Paulo sofre outra inquietação. A primeira inquietação que Paulo sofre é acerca da circuncisão e da incircuncisão. Agora eles começam a inquietar Paulo, querendo saber qual é o Deus que ele servia, porque todos que estavam ali tinham uma marca identificando o Deus que eles serviam, e de repente começaram a inquietar. É como se dissesse assim: qual é o Deus que você serve? Este Deus é desconhecido para nós não conhecemos este Deus. De repente Paulo chega e diz para todos que estão ali, dizendo assim: ninguém me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Eu quero aqui abrir um precedente e falar sobre as marcas de Cristo que Paulo trazia. Paulo não trazia uma esfinge, uma identificação de um Deus qualquer ou de um Deus pagão, mas Paulo trazia a marca do seu próprio corpo, porque ele se entregou pela igreja, ele se entregou de forma abrangente, de forma completa, em prol do Evangelho. Ele se entregou pela igreja, e nós sabemos como ele sofreu, e todo aquele que também está na igreja tem que ter essas mesmas marcas. A marca daquele que serve a Cristo, a marca daquele que se entrega por Cristo. Nós temos uma marca, e esta marca a igreja conhece muito bem. Paulo sofreu muito por onde Paulo andou. Em muitas igrejas onde Paulo esteve, muitas vezes ele não era aceito, muitas vezes as pessoas hostilizavam Paulo porque ele foi perseguidor da igreja. O próprio Jesus falou para ele que assim como ele perseguiu a igreja, ele também sofreria perseguições por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo sofreu muitas perseguições. Nós talvez imaginamos aqui que quando Paulo mostra as marcas do seu corpo, estava mostrando as marcas de costela quebrada, estava mostrando as marcas de fraturas do seu corpo, de uma omoplata, quem sabe, deslocada, de um ombro deslocado, quem sabe, de tanto que ele sofreu por causa do Evangelho. Mas ele não disse que estava só disposto a sofrer pelo Evangelho, como também ele disse que estava disposto a morrer pelo Evangelho. Uma certa ocasião, o profeta Agabor chegou diante de Paulo e tirou o cinto, desprendeu o seu cinto e disse assim: assim vou fazer contigo quando tu chegar em Jerusalém. O apóstolo Paulo chegou e disse: não só estou disposto a ser preso, como também a morrer em prol deste Evangelho. O apóstolo Paulo se entregou de forma completa. O apóstolo Paulo se entregou em prol desta igreja. Igreja essa que ele ia contra, igreja essa que ele queria impedir, mas todavia o Senhor o alcançou, e agora aquele que ia contra a igreja está iniciando a igreja. Aquele que queria impedir o Evangelho é propagador do Evangelho agora. Assim como nós também, antes, quem sabe antes, nós estávamos distantes de Deus, e estávamos distantes daquilo que o Senhor ordenou para nós, estávamos distanciados de Deus, mas agora que fomos alcançados por Deus, nós também temos que ter a mesma incumbência de morrer, se for o caso, em prol deste Evangelho, de morrer, se for o caso, em prol desta causa, porque todos que estão aqui se entregaram por Deus de uma forma completa. Todos que estão aqui se entregaram por Deus para poder ter uma vida resoluta, uma vida diante de Cristo, aonde está disposto a morrer por causa deste Evangelho. Quantos que estão aqui, que estão dispostos a morrer por causa deste Evangelho? Levante a mão. Quantos estão dispostos aqui a morrer em prol deste Evangelho? E nós temos que nos entregar por forma completa, não parcialmente.
mas nós devemos entregar não só a nossa alma, como o nosso corpo e espírito em prol da causa do reino de Deus. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer que aqueles que estão aqui vão contemplar algo de Deus nesta noite, porque esta é a marca daquele que está com Cristo, que tem as marcas deste Evangelho, e essa marca a igreja conhece. Quantos têm a marca de Cristo aqui? Levante a mão, levante a mão, de glória a Deus, porque tu tem a marca de Cristo sobre ti. Nós possuímos a marca. Quando nós falamos de marca, todos nós sabemos que, assim como na época aqueles que serviam seus deuses tinham uma marca que identificava o Deus que ele servia, Paulo apresenta a marca que a igreja possui. A igreja possui uma marca. Assim também como o anticristo virá introduzir a sua marca. O anticristo também, ele tem a intenção de introduzir a sua marca. Mas quando o anticristo vir introduzir a sua marca, esta igreja já foi arrebatada. Porque o Senhor já deixou a marca dele sobre a igreja. O Senhor já deixou a marca dele. Nós temos a marca de Cristo. E o anticristo não vai colocar a marca dele sobre nós, porque nós já fomos marcados por Cristo. Quantos aqui possuem a marca de Cristo? Se nós considerarmos em nossos dias, todas as coisas apresentam a marca. Tudo é apresentado por uma marca. Você vai comprar as coisas e conhece mais pela marca que se apresenta. A Bíblia também fala sobre a marca do Evangelho, a marca que Cristo deixou sobre a igreja. Esta marca possui, que identifica-nos como propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Deus. E quando o inimigo, quem sabe, ele vem contra a igreja, quem sabe ele queria fazer algo contra nós, mas ele não pode. Porque quando ele chega, ele diz assim: esta igreja pertence a ele, já tem a marca do poderoso. Você tem a marca do poderoso. Levante a mão e dê glória a Deus, porque o inimigo não pode contra nós. Eu me lembro, ainda na minha infância, quando eu estava numa fazenda, eu observava aquelas pessoas marcando o gado. Eles colocavam as letras iniciais do qual o proprietário do gado ia passando os animais, e eles iam marcando com as letras iniciais. Assim também a igreja possui a marca de Cristo. Nós temos alguém que é proprietário desta igreja, e por isso é que eu digo que o inimigo não vai fazer nada contra nós, porque nós temos a marca. Mas de repente alguém poderia dizer assim: mas alguém que era da minha família, o meu filho, poderia estar na igreja e não está. Mas ainda que ele não esteja, a marca de Cristo está sobre ele. Ainda que ele não esteja na igreja, mas está com a marca. Qualquer hora, qualquer ocasião, o Senhor irá trazer ele para dentro da igreja. Eu sei que Deus está dizendo algo aqui ao meu espírito. Deus está dizendo: você que tem filhos desviados, Deus manda dizer que a marca está sobre ele, e ele vai trazer para dentro da igreja. Vai trazer, porque tem a marca. Ainda que não esteja na igreja, mas tem a marca. Já tem a marca, já foi marcado. E ainda que poucos instantes, quando você menos espera, você vai ver ele entrando aqui por esta porta. Aleluia. Levante a mão nesta noite. Levante a mão, porque eu quero profetizar algo aqui agora. A Bíblia diz: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Eu quero profetizar que os seus vão vir para dentro da igreja, porque são marcados. Todos os seus têm a marca, assim como você possui a marca, e o lugar deles é dentro da igreja. O lugar deles é aqui dentro da igreja. Levante a mão e adore. Levante a mão e adore a Deus aí agora. Quantos aqui tem a marca? Paulo diz: ninguém me inquiete, porque eu trago em meu corpo a marca de Cristo. Eu trago em meu corpo, e de repente aqueles que estavam ali dizem: mas que marca é esta? Esta marca não é uma marca visível, é uma marca invisível. Esta marca, ela é desde a época do Antigo Testamento, quando o Senhor diz: eu vou tirar o povo de Israel para o Egito.
Vou fazer vocês sair do Egito, e eu vou enviar o destruidor. E todos que estão aí, os primogênitos que estão no Egito, eles irão morrer. Moisés ficou preocupado e disse: Senhor, mas os teus servos e aqueles que estão em Israel aqui no Egito, que vai acontecer com ele? Deus disse: não preocupa, Moisés, você vai colocar uma marca nos umbrais das portas. Nos umbrais das vergas das portas, coloque a marca do cordeiro pascual, coloque a marca do sangue, e aquele que estiver dentro da casa será preservado, porque o destruidor vai vir à meia-noite no Egito, mas aquele que tiver a marca, o destruidor não vai entrar. Aleluia. E aí marcou nos umbrais da porta, a porta foi marcada, os umbrais da porta estavam marcados com a marca do sangue. A marca do sangue estava nos umbrais da porta de cada israelita que estava no Egito. O destruidor veio, mas não pôde atingir aqueles que estavam com a marca, porque aquele que tem a marca é preservado, aquele que tem as marcas de Cristo é preservado por Deus. A igreja que está aqui, que antecede o arrebatamento da igreja, também possui esta marca, também já foi marcada. O destruidor não vai poder entrar na tua casa, porque a marca do sangue está sobre a tua porta, a marca do sangue está sobre a tua porta, e tu vai ver o que vai acontecer. O Senhor, o cordeiro pascual, vai vir arrebatar a igreja, mas ele vai arrebatar a igreja que possui a marca. Tu tem a marca de Cristo. Quantos têm a marca? Leva a tua mão. Nós já estamos marcados, a igreja já está marcada. Eu recebo a autoridade de Deus a partir de agora. O eterno Deus me dá autoridade para dizer que o assolador não vai entrar na tua porta, o destruidor não vai entrar na tua porta, porque quando ele ver a marca do sangue, ele vai ter que passar de volta, ele vai ter que passar longe. Você tem a marca, você foi marcado, o inimigo não vai entrar na tua casa, porque não pode ele entrar, porque tu está marcado do sangue, tu tem a marca do sangue de Cristo, tu tem a marca. O inimigo querendo vir com todo o ímpeto, o inimigo querendo vir com toda a intensidade, mas quando ele chegar diante da tua porta, ele vai ver que a marca do sangue está ali. O cordeiro pascual, que fez com que ali depois, à meia-noite, o Senhor visse buscar a sua igreja. À meia-noite também o Senhor vai vir buscar a sua igreja, porque a Bíblia diz que tinha a palavra das 10 virgens, e quando foi à meia-noite, houve-se um grito, e o noivo entrou para encontrar com a noiva. Assim como à meia-noite a igreja saiu do Egito, à meia-noite de Deus, esta igreja também vai encontrar com o noivo. Esta igreja vai encontrar com o noivo. Aleluia! Cadê a noiva? A noiva de Cristo está aqui, porque a qualquer ocasião nós vamos ter um encontro de noivo com a noiva. Para o Israel vai encontrar com o Senhor de Deus. À meia-noite, o Senhor fez Israel sair do Egito. À meia-noite, o Senhor encontrou com a noiva. Houve-se um grito à meia-noite, e a noiva que estava preparada entrou para encontrar-se com o noivo. Se esta igreja já estiver preparada, ela vai encontrar com o noivo. Nós iremos encontrar com o noivo, porque esta é a noiva, na meia-noite de Deus. Certa ocasião, alguém teve uma revelação, quem sabe, aproximadamente, eu não me lembro, há 42 anos atrás. E nesta revelação, ele viu um relógio, e o ponteiro faltando 5 segundos para encontrar-se com a meia-noite. Há 42 anos atrás. E o Senhor disse a ele: em poucos instantes, quando der a meia-noite, eu vou vir buscar a minha igreja. Os ponteiros já estão para se encontrar. Os ponteiros estão para encostar à meia-noite. Como à meia-noite Deus fez Israel sair do Egito, à meia-noite também o Senhor vai vir encontrar com esta igreja, e nós sairemos daqui deste país. Porque o nosso país não é esse, o nosso país é outro.
nós vamos estrangeiro, a nossa pátria é outro levante a mão.